passei 20 anos na igreja, vivi muitas coisas boas, mas de repente tudo ia para baixo. E eu não sabia por quê. Era um pequeno detalhe que eu vou te contar hoje. Você que está vivendo o caos, você que está vivendo um momento difícil na sua vida, eu vou te dar um testemunho que pode ajudar você a sair disso. Porque eu saí. Desde que eu aprendi o que eu aprendi, eu espero que você aprenda também. E se você aprender, tudo vai mudar de uma hora para outra. Eu vivi 20 anos na igreja. Eu só tenho coisas boas para falar da igreja. Aprendi muita coisa boa, realizei muitas coisas boas. Mas as coisas iam bem, de repente caía tudo. Aí eu me esforçava, lutava. Quando começava a dar tudo certo, de repente descambava tudo. E eu não entendia por quê. E o mais engraçado é que eu pregava para as pessoas e as pessoas viviam aquilo que eu pregava, prosperavam, ficavam felizes, me davam testemunho, e a minha própria vida não ia para frente. E eu comecei a perceber que muita gente dentro da igreja, a vida também não ia para frente. Então eu apliquei Jeremias 33:3. Pergunta-me e eu te responderei, e vou te anunciar coisas grandes que tu não sabes. E então eu fiz essa pergunta, e no outro dia me deparei com um texto de Jó, que diz assim: você sabe quais são as leis universais que você deve aplicar na terra? Você conhece as leis? E eu não soube responder. E então eu fui procurar conhecer as leis universais. Tudo tem uma origem, tudo tem uma origem, tudo tem uma causa. Na Bíblia está escrito: não existe nada que não tenha causa. Tudo tem um porquê. E eu queria saber o porquê. Talvez você queira saber o porquê as coisas não estão andando na sua vida. Então eu me deparei com um texto também em Jó que diz assim: determinando tu algum negócio, fica firme e a luz brilhará em teus caminhos. Eu também me deparei com o versículo de Provérbios 18:21 que diz: o poder da vida e da morte está na língua. E quem a usa, usa o quê? A língua comerá do seu fruto, ou seja, do seu resultado. Encontrei um versículo que dizia, ou que diz: cuidado com os seus pensamentos. São eles que dão sentido, dão destino à tua vida. Então eu comecei a pensar e fui fazer um checklist do que eu pensava e do que eu falava. E aí eu me deparei com uma outra situação, que é: o povo de Israel no deserto murmurava. E porque eles murmuravam, nenhum deles entrou na terra prometida. Somente 2, Josué e Caleb. E Deus disse, porque eles tinham um espírito diferente. E aí eu fui estudar. E aí eu percebi que eu, apesar de eu crer, apesar de eu ser uma boa pessoa, apesar de eu usar a palavra, apesar de eu fazer lá meus sacrifícios na igreja e tudo mais, eu era um murmurador. Eu era um reclamão. Eu reclamava de tudo. Eu me comparava com os outros. E eu dizia: nossa, tudo dá errado para mim. Tudo é difícil para mim, para os outros é tudo fácil, tudo é difícil para mim. E eu dizia: quando as coisas estão indo dando certo, eu já me preparo, porque alguma coisa errada vai acontecer. Olha só o que eu acreditava. Os meus pensamentos eram esses. Então eu descobri que a ingratidão, a murmuração, que é a reclamação, é a origem de todos os problemas. Você queria saber qual é a origem dos seus problemas? Ingratidão, reclamação. Tudo que você faz reclamando vai vir contra você. Então, qual é a instrução para você? Reclamar significa pedir de volta, ou reclamar significa falar de novo, ou você está buscando aquilo de novo. Quando você diz: ah, eu só tenho boleto para pagar, você está chamando mais boleto para pagar. Quando você diz, como eu dizia, tudo dá certo para os outros menos para mim, é o que você acredita, é o que você vai ter.
Elimine a reclamação da sua vida. Para de reclamar e comece a ser grato. Seja grato pelas pequenas coisas. Faça afirmações. Todos os dias eu coloco aqui afirmações. No começo vai ser horrível, vai ser difícil você fazer as afirmações. Mas depois, quando a sua mente se acostumar com isso, você vai ter prazer em fazer afirmações. E aquilo que você afirma é o que você acredita, vai acontecer com você. Tá aí. A origem de todos os problemas. Reclamação, murmuração, ingratidão. Tira isso da sua vida. A chave virou quando eu descobri isso. Você está pronto para descobrir? Desde os 18 anos que eu venho perguntando para Deus, por quê? Por que uma pessoa abre uma padaria num lugar, 3 meses depois ela está falida? Passam-se 6 meses, uma outra pessoa abre uma padaria no mesmo lugar, 6 meses depois ela está milionária. Por quê? Por que que acontece isso? Isso me perseguia, e há um versículo na Bíblia que diz assim: os segredos do Senhor ou de Deus são para aqueles que o amam. Então eu fiquei pensando, a lógica, se o segredo de Deus é para aqueles que o amam, ele tem um segredo. Eu quero descobrir esse segredo. Então eu fui no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19. Há uma promessa de Deus que parece absurda. Parece, mas não é. Presta atenção, vai lá no Google ou na Bíblia, procura lá, Isaías 1, 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Vamos ler o versículo ao contrário. Para comer o melhor dessa terra, que a terra é abundante, tem de tudo. Para mim comer o que há de melhor, eu tenho que ouvir e eu tenho que querer. Ou eu tenho que querer e eu tenho que ouvir. E agora nesse vídeo, se você não pular, não parar de assistir, porque tem muita gente que desiste de assistir e precisa ouvir para entender, eu vou te explicar o que esse versículo quer dizer. Isso vai virar uma chave dentro do seu cérebro. Primeiro eu preciso querer. Ah, mas todo mundo quer comer o melhor dessa terra. Existe uma diferença entre querer e desejar. Desejar é o que todo mundo deseja. Todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ser milionário, todo mundo quer ser saudável, todo mundo quer viver um grande amor. Mas não levanta a bunda do sofá para fazer, realizar. Esse é o querer. É quando a pessoa quer e vai à luta. Tipo, você está sentado no sofá assistindo uma televisão, aí vem aquela vontade de beber uma Coca-Cola que está lá na geladeira, e você diz assim, nossa, que vontade de beber essa Coca-Cola. Ah, mas está friozinho, estou aqui debaixo da coberta. Ah, deixa quieto. Então, você desejou, mas não quis. A palavra querer vem no sentido de posse. Eu quero e estou disposto a fazer qualquer coisa para ter isso. Você quer ou você deseja? Responde nos comentários. Você deseja ou você quer? A segunda coisa que está no versículo, que é se quiserdes, vírgula, e me ouvirdes, não tem a vírgula, se quiserdes e me ouvirdes, ouvir. Agora aqui vai um código para você. Todo mundo gosta dessa palavra, um código, uma chave, um entendimento para você. Se quiserdes, você já entendeu a diferença de querer e desejar. Agora, e me ouvirdes, o que significa esse me ouvirdes? Todo mundo fala sobre a paciência de Jó, não é? Você entendeu errado. Jó não era paciente de ser calmo, de aceitar as coisas como elas tinham que ser. Tanto é que ele reuniu os amigos, ficava descendo pau em Deus, descendo pau nele mesmo, na vida. Ele chegou a querer morrer, enfim. Mas ele era paciente. Ah, mas se ele não era calmo, se ele era agitado, porque as falas de Jó eram todas agitadas. O que quer dizer a palavra paciente? Aí é que está o grande problema das pessoas que leem a Bíblia. Elas não entendem o sentido exato da palavra, o contexto que está escrito isso. Paciente significa o seguinte, não pare o vídeo. Quando você está com uma dor nas costas, vai um exemplo. Você vai ao médico. Então o médico tira um raio-x, descobre que você está com inflamação no nervo. E ele te passa um remédio. E ele explica como você vai tomar esse remédio. Você vai tomar 3 vezes ao dia. Às 7 horas da manhã você toma um comprimido inteiro. Às 3 da tarde você toma meio comprimido. E às 7 horas da noite você toma um outro comprimido inteiro.
por 30 dias. A partir desse momento, você se torna um paciente. Se você seguir as regras que o médico disse, você se tornou um paciente dele. Ou seja, ele é seu mentor e você é um paciente. O paciente é aquele que ouve e realiza aquilo que o mestre mandou. Ser paciente, nesse sentido da Bíblia, ser de pacientes, não é ser calmo, não é ser quietinho com todas as coisas que estão acontecendo. Ser paciente é ouvir o que o mentor, que é Deus, fala e seguir à risca aquilo que ele falou. Entender o que é ser paciente? Se você entender isso, tudo isso vai mudar na sua vida. Por exemplo, não adianta nada você assistir meus vídeos e não ser um paciente. Ou seja, não fizer aquilo que eu estou dizendo para você. E o que eu estou dizendo para você, eu aprendi com o médico dos médicos, com o mentor dos mentores, que é o Pai. São mais de 30 anos estudando a Bíblia, buscando, perguntando. Algumas pessoas dizem aí, você é sábio. A sabedoria vem dele. Eu busquei essa sabedoria. E eu estou passando para vocês de graça, de novo, de graça. Acredita pelo menos por causa disso. Qual é o meu desejo? Eu não te conheço, não sei onde você está. Meu desejo é você me mandar um testemunho dizendo, minha vida mudou, tudo está dando certo, Deus é bom. Você não sabe a alegria que isso dá no meu coração. É a mesma coisa quando você retorna ao médico e o médico tira novamente o raio-x e diz, parabéns, você está curado. O médico sente um prazer tremendo, porque você vai falar para os outros o que aquele médico fez. É o que você vai fazer. A sua vida mudando, você vai falar para os outros. Eu estou seguindo um cara aí no TikTok que ele é um mentor fantástico. Mas a palavra não é minha. A regra não é minha. Ela vem do Criador. E o Criador está dentro de nós. É o costume de falar, né? O Criador. A gente fala como se ele estivesse lá fora. Ele não está lá fora, ele está aqui dentro. Então, agora que você entendeu que se querer é diferente de desejar, você vai entender que não adianta você ver meus vídeos e achar lindo, maravilhoso, se você não querer mesmo. Porque quem quer? Eu quero sair da depressão. Quer mesmo? Você quer mesmo, com toda a força? Então seja meu paciente. Seja paciente do Criador. Faça tudo aquilo que nós estamos ordenando para você aqui. Ordenando não. Sugerindo para você. Você faz se você quiser, você é livre. Faça com garra. Quando você for fazer as afirmações, faça com garra. Eu sou próspero. Carrega isso aí de energia. Eu sou feliz. Eu sou animado. Uhul. Eu sou gracioso. Eu sou maravilhoso. Eu sou rico. E quando você falar eu sou rico, eu sou saudável, fecha os olhos e sinta a abundância de Deus. Ela está dentro de você. Você tem tudo. Seja paciente. Entendeu agora? Se quiserdes e me ouvirdes, ou seja, se for paciente, você vai comer o melhor dessa terra. Você vai comer o melhor dessa terra. Uau, tá tudo pronto, tudo preparado, tudo é seu. Você só precisa querer mesmo e ouvir, se tornar um paciente. E aí tudo virá a você com alegria, com facilidade, porque você fez o que o mentor disse. Entendeu? Põe nos comentários aí, você deseja ou você quer? Você quer se tornar um paciente? Se você se tornar um paciente, a promessa é do Pai, a promessa é do Criador, não é minha. Você vai comer o melhor dessa terra. Você vai comer o melhor dessa terra. Não tem vício que resista a isso. Não tem caos que resista a isso. Não tem impossível para aquele que se torna um paciente do Criador. Bora lá? Vem aí a vigília, hein? A vigília. Vem aí a live, hein? Você tá pronto para a live? A live vai ser fantástica. Vai ser maravilhosa. Eu espero você lá. Essa semana eu vou dizer o dia e a hora. Sérgio, tem uma maldição sobre minha vida. Meu pai viveu assim, meu avô viveu assim, e eu estou vivendo do mesmo jeito. Só pode ser maldição. Como eu faço para ficar livre dessa maldição? Então,
Deixa eu te contar uma coisa. A única maldição que está tendo aí é o seu pensamento, é a sua crença. Você acredita nisso e isso está operando na tua vida. Livre-se desse pensamento. Leia Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição, da lei. Qualquer imposição sobre a tua vida não tem validade. Mas a Bíblia diz, cuidado com os seus pensamentos. São eles que dirigem a sua vida. Você está assim porque você crê nisso. Creia que Cristo te libertou. Creia que nada disso vale na sua vida. Nenhum encantamento vale na sua vida. Nenhuma palavra vale na sua vida. A última palavra é sua. Se você disser, eu sou livre, eu sou filho de Deus, eu sou abençoado, a última palavra é a que vale. É simples assim, Sérgio? É simples assim. Não creia nisso que está na tua cabeça. Destrói esse pensamento. Põe outro pensamento no lugar. Diga, eu sou livre, eu sou abençoado, eu sou filho de Deus, e nada é contra mim. Uau, tá livre. Depois de 20 anos na igreja, muitas frustrações, infelicidade e muitos questionamentos, eu descobri o que estava errado. E você pode descobrir também. Me segue aí, assiste o vídeo até o final para ajudar o meu canal, compartilha, comenta, manda para alguém que está na igreja e está frustrado também. Quando eu faço esses vídeos, algumas pessoas acham que eu sou contra a igreja, mas entendo o que eu estou falando, não estou falando da igreja, estou falando de mim. Eu achava que eu tinha uma grande fé, porque eu tinha fé e eu realizava coisas grandes. Para vocês terem uma ideia, eu aluguei um local no centro da cidade para fazer as nossas pregações, as nossas reuniões. É um local que cabia 800 pessoas, maior cinema da cidade. E quando eu aluguei sem um centavo, não tinha garantias nenhuma de fiador e consegui. E fiz várias reuniões com o local lotado a semana inteira. E todo mundo olhava para mim e dizia, caramba, você tem muita fé. Mas eu não tinha. Mas como assim você não tinha? Eu tinha fé, mas eu não tinha uma grande fé. Eu tinha uma pequena fé. E se você não assistiu, assiste meu vídeo, eu vou deixar aqui na menção como é que se mede a fé. E eu só fui descobrir 20 anos depois que a minha fé era pequena. Uma coisa que anda junto com a fé é a coragem. Você, para ter fé, você precisa ter coragem. E coragem eu tinha. Então, quando eu tinha aquele ímpeto de fé, já que eu tinha muita coragem, eu ia lá e realizava. Mas aquilo não ia para frente, porque a minha fé não durava. Eu tinha uma fé grande naquele momento. Deus me mostrava as coisas, eu ia e fazia. Mas a minha fé não durava. Logo já vinham os pensamentos, aqueles pensamentos que te sabotam. Como que eu vou pagar isso? Não vai dar certo. As pessoas hoje não vieram. Ai, não vão vir mais. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Você entendeu? Isso serve para a igreja. Isso serve para a empresa. Se você abriu a sua empresa e esses pensamentos ficam vindo na tua cabeça, toma cuidado, porque pode ser que as suas coisas não dê certo. Não é porque a empresa não foi aberta no momento certo, não era para abrir. São os seus pensamentos que estão te sabotando. E a Bíblia diz claramente, cuidado com os seus pensamentos, pois eles dão sentido à sua vida, eles dão destino à tua vida. Assiste o meu vídeo sobre fé e entenda o que aconteceu comigo. E entenda de uma vez por todas que o problema não era a igreja. O problema era eu não tinha entendido o que era fé.
E muita gente está na igreja, não entende o que é fé e o que é fé que te faz vencer. Não é qualquer fé que te faz vencer. Se você tiver uma fé pequenina como um grão de mostarda, você não vai vencer. Assiste o meu vídeo aí para você entender o que eu estou falando. O sangue de Jesus não tem poder algum. Ir na igreja é perda de tempo. E recitar a Bíblia, os Salmos, não vale nada. Agora eu vou ser cancelado. Comenta os meus vídeos. Pode comentar à vontade, eu não vou apagar. Assiste até o fim para você entender o que eu estou falando. E depois compartilha. A Bíblia é clara. A Bíblia diz que Jesus curou muitos cegos, leprosos, ressuscitou os mortos, fez maravilhas. Mas ele foi numa aldeia e não conseguiu curar uma pessoa. E a Bíblia é clara, porque não creram nele. Sabe essa história de você ficar dizendo, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder? Isso não vale nada. Ter a Bíblia aberta no Salmo 91, ou recitar a Bíblia no Salmo 91, jogar sal na calçada, essas coisas não valem nada. Não vale nada. O que vale então, César? Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus, ele morreu para nos perdoar pecados. O sangue dele purifica a gente de todo pecado, é o que diz a Bíblia. Mas, para quem não crê, ele foi só mais um cara que morreu. Os judeus, por exemplo, a grande maioria que não aceita Jesus como Messias, Jesus foi um profeta, falou palavras bonitas, mas morreu e pronto, acabou. Então o sangue dele derramado lá não vale nada para eles. E não vai valer para você também se você não crê no que está escrito. E o que está escrito? O profeta olhou para a cruz ele nasceu muito antes de Jesus, mas ele teve uma visão. E na visão ele disse assim, olhávamos para ele, para Jesus na cruz, e não víamos nele nenhuma beleza que nos atraísse. Ele era um homem de dores, de muito sofrimento. E aí o profeta fala a verdade, que é para você crer. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi pisado, ele foi ferido por nossas transgressões. E por esses ferimentos nós fomos curados. Então o profeta viu Jesus, mas Jesus não tinha nem nascido. Mas ele usa a palavra no passado. Ele levou sobre ele, olha que louco, ele levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. O profeta se inclui e diz, pelo seu sofrimento, pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, nós fomos sarados. O profeta se inclui, mesmo Jesus não tinha nascido ainda. Essa é uma palavra profética, é uma verdade absoluta que Deus revelou ao profeta. Agora, ela não vale nada se você não crê. Eu sei que está na Bíblia, eu sei, não é saber, saber é informação, crer é ter certeza que isso é verdade e se apropriar dessa verdade. Se você não tiver certeza dessa verdade, nem se apropriar dessa verdade, a morte de Jesus para você não vale nada. Um dia uma querida me perguntou, Sérgio, fala do poder dos salmos. O salmo não tem poder nenhum se você não crer. Vocês não entenderam ainda. Quando a mulher de fluxo de sangue, a mulher que estava hemorrágica, não sei quantos mil anos lá, chegou em Jesus e tocou em Jesus, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Ela não precisou de salmo. Ela não precisou de nada. Ela só pôs na cabeça que aquilo ia acontecer. Era o que ela acreditava e pronto. Você tem que entender. Quando você lê a Bíblia, você crê ou não. Qual é o poder do Salmo? O poder do Salmo está na tua fé. Se você ler lá, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E você fala, eu não vou me preocupar porque nada vai me faltar. É isso que vai acontecer. Mas se você não crê, você vai ficar recitando o Salmo 23 a vida inteira e vai morrer pobre e passando fome. Porque você acha que é só recitar. Não é recitar, é crer. Por isso nós fazemos afirmações todos os dias. Por quê?
A gente vai falando, até que a gente crê. Quando a gente crê que a gente é próspero, é abençoado, é filho de Deus, que Deus criou tudo para nós vivermmos bem, que tudo que foi criado, Deus criou para nós, e Ele tem interesse que a gente seja próspero, rico, milionário, feliz, curado. Quando a gente passa a acreditar nisso, é isso que vai acontecer. E aí eu vou à igreja, não é para fazer mandinga, eu vou à igreja, eu vou lá dar meu testemunho e falar quanto Deus é bom. Se você não for no templo, na igreja, ou não tomar a ceia, você vai para o inferno. Essa é a maior mentira que te contaram até hoje. Primeiro, compartilha meus vídeos, comenta, assiste até o final para você entender o raciocínio. Não sai falando abobrinha sem entender. Vamos lá. Primeiro, ir à igreja é bom, mas você não vai lá para servir a Deus. Esquece essa história de ser servo de Deus. Se você ainda pensa que é servo de Deus e está indo na igreja para servir a Deus, você está enganado e está perdendo seu tempo. Se a tua igreja não te ensina a verdade, sai dela, procura alguma que te ensine a verdade. Ora, a Bíblia diz em Colossenses 1,16, depois você checa lá, por meio dele tudo foi criado. É Ele quem nos dá a vida e até o ar que nós respiramos. Ele não necessita que ninguém o sirva, pelo contrário, é Ele quem nos dá tudo. Então essa história que você vai na igreja para agradar a Deus, para servir a Deus, isso é coisinha de criança, isso é coisa de religião. Ah, eu tenho que sair da igreja então? Eu nunca disse isso. A igreja é boa e você vai lá para aprender a palavra. Se ensina direito, se ensina errado, é melhor não ir. E você vai lá para servir os irmãos, para ajudar aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão doentes, dar ofertas, ajudar as pessoas e tudo mais. Mas se a igreja ensina que você, se faltar a um culto e Jesus voltar naquela semana, você vai para o inferno, isso aí é balela. Ah, mas a Bíblia diz que a gente não pode deixar de congregar. E Salomão ia no templo, fez o templo. Olha, os judeus iam no templo uma vez na vida. A obrigação que eles tinham era ir no templo uma vez na vida, ou uma vez por ano, se pudesse. Essa questão de adoração no templo é do Velho Testamento. Isso não existe mais. Como é que você me prova isso? Simples, a conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Ela perguntou: nós adoramos aqui no monte, vocês adoram no templo? Onde é o lugar certo de adorar? Jesus disse: ah, mulher, vai chegar a hora, e essa hora já chegou, que nem vai se adorar no templo e nem no monte, mas o Pai procura aqueles que o adorem em espírito. Espírito é a palavra e em verdade. Deus busca aqueles que o adorem ouvindo e fazendo aquilo que está na palavra. Ok, capite? Aí Jesus, ele falava para os judeus sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia é um problema que está colocado na cabeça das pessoas. É tão incrustado isso que até de falar da Santa Ceia parece um sacrilégio. Veja bem, Jesus estava falando com os judeus. E os judeus eram obrigados pela lei a comemorar a Páscoa. E a Páscoa simbolizava a lembrança que eles tinham. Está bem claro lá na Bíblia. Eles comiam ervas amargas, eles comiam um cordeiro inteiro para lembrar a passagem deles, a saída, na verdade, do Mar Vermelho. Nenhum povo comemorava a Páscoa, não existia isso, a não ser o povo judeu. E eles comemoravam, na verdade, a saída do Egito. Era uma lembrança. Eles reuniam a família, comiam, para que as novas gerações lembrassem como foi o dia da saída. Foi um dia de aperto, não foi um dia muito fácil. E eles comeram o cordeiro, tinham que comer tudo, comer as ervas amargas e sair fora. De novo, as ervas amargas serviam como antibiótico para eles.
Até nisso Deus pensou. Deus pensa em tudo. Não era uma oferenda. Era para eles se alimentarem, ficarem abastecidos e medicados para a longa caminhada que eles tinham pelo deserto. Então Jesus foi comer a Páscoa com os seus discípulos. Lembrando de novo, eram só judeus. E Jesus disse para eles, a partir de agora, vocês não precisam mais comer não precisam mais dessa liturgia, porque nós vamos entrar noutra era, noutra dispensação, por assim dizer. Nós vamos entrar numa outra fase da vida. Sabe o que vocês vão fazer? Quando vocês se reunirem para comer, lembrem de mim. E Jesus então pegou o pão, porque era costume deles comer o pão. E pegou o vinho, porque era costume dos judeus tomar vinho. E Jesus disse então, esse é o meu corpo que é partido por vocês, esse é o meu sangue que é derramado por vocês. Jesus estava falando para judeus. Então a gente pode fazer isso aí de vez em quando na comunidade, com os irmãos, em casa. Pode. Mas aqui, pensa bem. Você acha mesmo que Deus vai te mandar para o inferno porque você deixou de ir a um culto para tomar um suco de uva, às vezes do mais barato, e um pãozinho qualquer que alguém fez lá e quebrou e distribuiu entre todos aqueles? Você acha mesmo que Deus, ele se rebaixa a isso? Mas o vinho é o sangue e o pão é o corpo. Você está igual católico que acha que a hóstia é o corpo de Jesus. Você está maluco? O milagre da transubstanciação, isso não existe. Se você for ver Atos dos Apóstolos, a história da igreja, você vai ver que Paulo recebeu Pedro junto com os gentios e eles não falaram da Santa Ceia. Eles falaram que eles comeram junto com os gentios, comeram o que os gentios tinham e se alegraram. Aí você vai dizer, mas Paulo deu a instrução da Santa Ceia. Deu, para que houvesse uma disciplina, porque as pessoas estavam usando... Olha só, por que veio a disciplina da Santa Ceia? Porque os judeus, e mesmo os outros que estavam falando da ceia, estavam comendo pra caramba e bebendo até cair. E Paulo disse assim, vocês não entenderam, a ceia é só um momento para a gente se lembrar de Jesus, não para beber até cair. Foi por isso que veio a instrução da Santa Ceia. Mas se você deixar de comer a Santa Ceia, de tomar a Santa Ceia na igreja, um domingo, porque você saiu para ir no aniversário da família, ora, a Bíblia diz que quem não cuida da família, pecou. E é pior do que incrédulo. Vai cuidar da sua família. Tem outra Santa Ceia. Mas se Jesus vier? Se Jesus vier, tá tudo bem. Imagina que você tem uma família e todos ouvem a palavra, ou alguns não, e você reúne a família para fazer um jantar, é o seu aniversário, você está muito grato, e caiu exatamente no dia da ceia. Mas lá na sua casa você vai comer, vai agradecer a Deus, vai falar para os seus familiares o que Deus tem feito por você. Você está alegre, você está feliz. E todos vão agradecer a Deus pela sua saúde e pela sua bênção. Não, você vai deixar a família, vai para a igreja triste, inconformada, porque queria estar com a família. Qual destes lugares você acha que é mais aceitável para Deus? Seja inteligente. Eu não estou dizendo que você não deve participar da igreja. De novo, eu estou dizendo que você tem que ter bom senso e não ser religioso. Não foi o jejum que deu vitória para Daniel. Não foi. Assista até o fim para você entender, compartilha, comente, comenta. Se você não concorda, senta o dedo aí, fala à vontade. Em primeiro lugar, quero deixar bem claro que eu não sou contra o jejum. Se você quer jejuar, fique à vontade. Mas se você não está jejuando para emagrecer ou para trazer saúde ao seu corpo com acompanhamento médico, eu vou te dizer que você está perdendo seu tempo. Primeiro, você tem um Deus que precisa do seu jejum para se manifestar? Que Deusinho é esse?
Eu vou te falar uma coisa. Quando Deus foi falar com Jó, Deus perguntou assim para ele: onde você estava quando eu formei o mundo? Você por acaso estendeu os cordéis para me medir o universo? Essa ideia de que você pode mudar alguma coisa em Deus está completamente equivocada. Ah, o jejum move o braço de Deus. Onde está escrito isso? Onde? Se ele precisa do seu jejum para te ajudar, ele é muito fraquinho. Isso aí é uma crença que foi embutida no seu subconsciente, para que você fique preso a oferendas. Qual a diferença? Oferecer jejum, afligir a alma, sacrificar o corpo, ou oferecer um prato de comida com velas acesas? Nenhuma. O jejum, as oferendas a uma entidade lá fora, estamos falando de entidades lá fora, tem origem nos povos pagãos. Segundo a crença que é embutida na cabeça das pessoas, de que essa entidade lá fora precisa ser agradada para fazer alguma coisa. Ou ela precisa ser convencida de que você precisa ou merece de alguma coisa. Então, por exemplo, algumas pessoas dizem assim: o jejum traz santidade. Não, o jejum não traz santidade coisa nenhuma. Quando você está em jejum, você pensa besteira. Deixa alguém pisar no teu carro para você ver se você não quer matar o cara. Não traz santidade nenhuma. Aliás, a própria Bíblia diz: não há um justo nenhum sequer. Ponto. Nós somos justificados. É diferente ser justificado do que ser justo. A oferenda de jejum também vem na crença de que você não é merecedor. Então você precisa fazer alguma coisa para merecer essa bênção. E aí, os religiosos, ou os que às vezes com sinceridade tentam convencer-se de que o jejum é bom, citam a passagem em que Jesus disse que alguns demônios só saem por oração e jejum. E aí eu te pergunto, Jesus era da graça ou era da lei? Da lei. Jesus vivia na lei. E ele falava para pessoas que viviam na lei. Ele tinha que falar o que estava na lei. E a lei, a crença judaica, e a crença das maiorias das religiões é que nós temos que nos humilhar diante de Deus. Ah, mas a Bíblia está escrito: humilhai-vos, porém, sob a potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Então, aí tem outro sentido, mas mesmo assim, o apóstolo que escreveu isso também estava na lei. A graça só foi inaugurada com a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, versículo 42, se não me engano, quando desceu o Espírito Santo. Então agora nós estamos na graça. Mas sobre Daniel. Mas Daniel jejuou e Deus respondeu: negativo, negativo. Não foi assim que a Bíblia diz. Se você ler a Bíblia, espero que você leia, está escrito: quando o anjo apareceu, disse para ele: Daniel, homem muito amado, no primeiro dia que você se colocou para orar, a resposta foi enviada. Então o jejum não fez efeito nenhum. As comidas que ele comeu separada não fez efeito nenhum. Fez efeito para ele, foi bom. Mas para o reino do espiritual, vamos dizer assim, no primeiro dia que ele se colocou a orar, o anjo foi enviado com a resposta. Ah, mas ele foi impedido no meio do caminho. Então, isso é um problema dele. Isso não foi um problema de Daniel. Isso foi um problema de impedimento lá do príncipe da Pérsia, que quis impedir o anjo de chegar. Mas o anjo não diz: ainda bem que você jejuou, porque se você não tivesse jejuado, eu não tinha conseguido chegar. Não, o anjo não falou nada. O anjo só disse: olha, aconteceu o seguinte, no primeiro dia que você orou, eu fui enviado com a mensagem. Só que houve um problema no meio do caminho, o príncipe da Pérsia tentou me atrapalhar durante 21 dias, mas eu venci, estou aqui. Ponto. É só isso. Aí porque ele demorou 21 dias, criam-se regras, doutrinas básicas. Apenas isso aí é para a gente entender que tem um processo. Você ora e acontece. Ponto final. Ah, mas eu posso fazer 21 dias?
Tem uma técnica de 21 dias aí? Tem. Eu explico no próximo vídeo.